Salve, salve ouvintes, internautas, telespectadores aqui do Radar Paulista na TV. Está começando o seu programa favorito aqui na rede BCC Television, tá certo? Nós entramos também pela rádio Trianon AM 740 em São Paulo, pela rádio Universal de Santos e também pelo site www.radiotrianon.com.br, tá certo? Lembrando que às segundas-feiras nós temos o Radar Paulista na TV, que é o programa que nós apresentamos diariamente na Rádio Trianon das 18 às 19. Também nós trazemos aqui para a rede BCC Television, ao vivo aqui pela BCC, e à tarde você acompanha a partir das 18 horas também pela Rádio Trianon, tá certo? Hoje, segunda-feira, dia aí também, depois de final de semana, as pessoas voltaram aí de suas viagens, de seus passeios e de seus consumos, muitas vezes em restaurantes, bares, e é sobre clientes, é um tema que tem a ver com o consumidor, que nós vamos falar nesta segunda-feira, né? Muito se fala em atendimento ao cliente e, de fato, a maioria das empresas já entendeu a importância de colocar o consumidor em primeiro lugar, proporcionando a ele uma experiência encantadora. No entanto, na prática, poucas marcas conseguem ir além dos chamados jargões e converter essa filosofia em um serviço satisfatório. Sobre isso, nós vamos conversar daqui a pouquinho, né, com ela, que é especialista em gestão de relacionamento e suporte ao cliente. Ela está lançando o livro Clienterapia, a busca pela experiência perfeita, a Letícia Lago. Já já nós vamos conversar com a Letícia Lago, tirar todas essas dúvidas, saber como se comportar perante esse atendimento das empresas, e também as empresas terem aí um importante também trabalho feito aqui pela Letícia de coisas que deram certo, né? Trabalhos que deram certo, atendimentos que dão certo e que trazem também esse resultado satisfatório para os clientes. Já já, esse bate-papo bem bacana aqui com a Letícia Lago, que está lançando então o livro Clienterapia. Bom, mas antes disso, nós vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores, começando aqui pelo Reserva Cultural, né, que traz a melhor programação de cinema de São Paulo. Você acompanha, tá aí na TV, né, o Reserva Cultural, onde tem as melhores produções do cinema de Hollywood e também do cinema europeu. E você acompanha lá no Reserva Cultural, que fica na Avenida Paulista, número 900, no térreo, né, no prédio também da Rádio Trianon, no prédio da TV Gazeta, essas grandes produções, onde você tem também lá um espaço gastronômico muito bacana, um café gostoso, tem livraria, videoteca, tem aquele bistrozinho, né, para você fazer aquele almoço de negócios também, jantar com a família, com o namorado, com a namorada, enfim, se divertir no Reserva Cultural. E a programação de filmes você acompanha também no site reservacultural.com.br. Tá aí a informação do Reserva Cultural na tela. Tem também Mais Espaço e Lazer, o sucesso do seu evento Coreia Verde, amplas instalações. Você agenda aquela festa maravilhosa, faz uma festa bem bacana lá no Mais Espaço e Lazer, casamento, batizado, festa de empresa, o que você quiser, Mais Espaço e Lazer, tá aí também o endereço no facebook.com/Mais Espaço e Lazer. E também o patrocínio de Ateliê Comunicação, sua melhor comunicação com o mundo. Mais informações você obtém também, tá aí, facebook.com/Ateliê Comunicação SP. E não poderíamos deixar de falar também aqui da nossa BCC Television, onde você faz também o seu comercial, o seu programa, a sua entrevista, participa aqui conosco dos nossos estúdios da BCC, tá aí também o site da bcctelevision.com, você vai conversar aqui com a equipe super profissional da BCC, comandada pelo Bernardo, tem aqui a Luciana, o Márcio, né, a galera toda equipada aqui para te atender, aí também o telefone da BCC Television, tá certo? Vem com a gente para cá. Bom, e agora, né, dadas aí as dicas dos nossos patrocinadores, apoiadores, vamos falar sobre o tema desta segunda-feira, que eu falei agora há pouquinho, essa questão do atendimento ao cliente. Tão importante esse trabalho hoje em dia, com tantas empresas, tantos serviços, né, de atendimento, e muitas vezes nós, como cidadãos, nós como clientes, ficamos com aquela sensação de que você contrata um serviço e nem sempre é bem atendido. E é justamente essa experiência que está sendo trazida para nós pela Letícia Lago, que, como eu disse aqui no início do Radar Paulista, ela está lançando o livro Clienterapia,
a busca pela experiência perfeita. Muito boa tarde, boa noite. Também falo boa noite, viu, Letícia? Porque a gente entra também pela Adrianon. Muito boa tarde, boa noite. Obrigado pela presença. Boa tarde e boa noite para quem via à noite. É isso aí. Ô, Letícia, antes de mais nada, né, eu queria que você falasse primeiro, né, o livro Clienterapia, como é que surgiu essa ideia do livro? Qual é a proposta, então, da publicação? Bom, a ideia surgiu da minha experiência dentro de coisas diversas que eu já fiz na área de marketing, desse foco no cliente, do cuidado com o cliente, né? E até bastante interessante, você fala em atendimento ao cliente, eu gosto muito do termo que se usa em inglês, que é customer care, que é cuidado com o cliente, que deveria ser isso, né? Porque quando a gente fala assim, atendimento ao cliente, parece que é uma coisa superficial, sem glamour nenhum, quando na realidade você tem que ter aquele foco no teu cliente para prover a melhor experiência possível antes da venda, durante o processo e depois, que é para você assegurar que ele vai ter uma experiência memorável, uma experiência para voltar, uma experiência para recomendar você para alguém. E a minha ideia com o livro era justamente compartilhar com as pessoas o meu olhar, não só de profissional, mas o meu olhar de consumidora, porque eu sou uma consumidora extremamente exigente. Mas eu sou muito justa também quando se trata de elogiar e compartilhar com os outros uma coisa que eu achei bacana, que eu achei que deva ser replicada. E toda a abordagem do livro que eu usei faz parte da minha crença de que a gente deve aprender com quem faz direito. Não aprender com erro, mas aprender com acerto. Então, a primeira parte do livro Clienterapia é como se fosse a minha sessão de clienterapia. Então, sou eu, a cidadã, a consumidora Letícia, num divã, assim, divagando, né, compartilhando as experiências memoráveis que eu tive, que me encantaram, em diversos setores. Esse é o foco do livro? É o foco do livro na primeira parte. Mas isso, então, é a primeira parte, certo? Você vai colocando a sua experiência nesses casos, vamos dizer assim. Isso, nas minhas jornadas, né, de consumo, o que eu vivenciei com a marca X, a marca Y, conto a história, o que foi encantador para mim, o que eu considero que são elementos de encantamento e fidelização naquilo que me aconteceu. E eu discorro sobre diversos casos durante a primeira parte e na segunda parte eu chamo de ecossistema do consumidor. O que eu falo aí? Aí eu falo um pouco de tudo que nos cerca, tudo que influencia as minhas decisões, desde as abordagens que a gente está exposto hoje, para você comprar mais ou não, ou para você decidir por uma determinada marca, né? Fala um pouco sobre a nova realidade, o novo consumidor, o consumo consciente. Essa é a segunda parte. Segunda parte. As novas gerações, o consumidor, meus filhos, por exemplo, têm já um olhar bem diferente, né? O que as empresas estão fazendo, algumas já estão fazendo, o que deveriam fazer sobre isso. E na terceira parte, aí é uma parte que tira muito proveito quem é profissional, porque aí eu falo de gestão de relacionamento, de satisfação de cliente, de como implantar melhorias, porque não adianta só você atender bem, você ter lá um cartão de visita bom, se nos teus bastidores a coisa não acontece, né? Porque é uma experiência, eu costumo sempre falar em palestra que você tem que imaginar como se fosse um espetáculo. Você vai lá ver o espetáculo, você vê os atores lá no palco, mas para que aquilo aconteça, eles têm assim uma retaguarda nos bastidores imensa, né? Você assiste um filme e depois na hora dos créditos você vê uma lista que não acaba mais de pessoas que estão envolvidas para aquilo acontecer. E não é diferente nas empresas, não importa o tamanho, você sempre tem alguém do outro lado e essas pessoas têm que entender qual é o compromisso de entregar essa experiência para os clientes. Né? Então, agora, você fala, inclusive, num dos trechos aqui da divulgação do livro, que ao compartilhar as boas práticas, pretende estimular e inspirar as pessoas que estão por trás das empresas, que é isso que você está dizendo agora, a continuarem buscando a excelência a cada entrega. Né? Essa excelência que muitas vezes nós, como consumidores, não observamos, não conseguimos enxergar em algumas situações desse nosso papel de consumidor, né, como consumidor. Como chegar a essa excelência, na sua opinião, tendo todo esse embasamento por trás do atendimento que você disse que nos Estados Unidos chama cuidar do cliente
e que muitas vezes pelo menos eu sinto como consumidor, que eu não sinto isso no Brasil, e acredito que a nomenclatura talvez não encaixe no Brasil justamente porque a gente não tem esse cuidado com o consumidor. O que você acha disso? Eu acho que você tem, de um lado, muitas empresas, não são poucas, que negligenciam as áreas de atendimento, né? Então, quando eu falo assim, não tem glamour, é porque não percebe o glamour, porque a própria pessoa que trabalha na área, ela não se sente valorizada. Eu mesma, na minha experiência profissional, eu trabalhei muito tempo em estratégia de marketing, aí teve um momento que eu queria estar mais perto do cliente, então eu queria ir para o pós-venda. E alguns amigos meus na época, eles falavam, não, mas você quer pós-vendas? Era como se aquilo não fosse tão glamuroso quanto trabalhar em estratégia. Não, eu quero, porque depois de muito tempo elaborando e imaginando como o consumidor vai agir, eu quero estar do lado dele de fato para entender como ele vai agir e o que eu devo fazer para que ele tenha essa reação que eu espero. E, infelizmente, as empresas, elas não valorizam essas pessoas. No momento de crise, o que a gente percebe é que as estruturas de atendimento estão ficando mais enxutas. Sim. Você não capacita as pessoas adequadamente. E isso daí você sente, eu sinto. Se eu falar para você, assim, em uma semana, quantas experiências horríveis eu tive, por isso que eu falo, para escrever esse livro, foi um garimpo mesmo, porque ao longo das décadas de vida que eu tive, foram algumas empresas que me inspiraram a falar delas. Qual seria uma delas? Conta um caso para a gente em que você se sentiu absolutamente bem atendida em todas as questões, vamos dizer assim, né? Porque quando você compra um produto, vamos supor que esse produto não corresponda à sua expectativa, e aí você passa, então, a dar um feedback para a empresa dizendo, olha, eu não gostei, tarará. O que a empresa deve fazer nesses casos? Quer dizer, esse cuidado, que eu gostei muito dessa palavra que você usou, e acho que realmente as empresas deveriam fazer isso, mas que muitas vezes a gente não sente. Nos dê um exemplo disso. Olha, eu vou te falar de um exemplo que eu acho até bacana compartilhar. Eu falo a marca? Pode falar, sim. Porque ele é muito antigo, gente. Pode falar. É de uma época, porque hoje, Renato, se você... Não é segredo para você, nem para mim, nem para ninguém, que a gente não pode olhar só estatísticas. Falar, eu tenho 95% ou 99% do cliente satisfeito, mas 1% pode ser aquele que vai colocar nas mídias sociais, que tem um monte de conexões e que ele vai detonar você. Agora, imagina 30 anos atrás. Eu lembro que no meu início de casada, assim, quase 30 anos mesmo, eu comprei uma colônia do Boticário pro meu primeiro marido. E eu comprei aquela colônia, tal, toda feliz para dar de Dia dos Namorados, uma fase assim duríssima de grana, eu e ele iniciando a vida juntos. E ele, quando ele olhou, mas eu não gosto desse perfume e tal, fui lá trocar. E era bem diferente, as embalagens eram muito fáceis de ser violadas, né? Era bem diferente do que é hoje. Aí cheguei na loja, fui super bem atendida. Aí a atendente falou assim para mim, olha, infelizmente eu não vou poder trocar para você, porque olha, você vê como são as embalagens, tal, a gente não troca nada que saiu da prateleira. Eu falei, mas está fechado, está lá, cara, não tinha nem aberto. Não, mas ela começou a me explicar da política, me mostrou a política, tal. Até que um momento ela falou assim, olha, você como cliente não gostaria de pegar um produto que já tivesse saído da prateleira. Aí eu falei para ela, olha, então você me colocou uma questão complicada, que é confiança. Quem me garante que de chegar na fábrica lá de vocês no sul, chegar aqui na cidade de Guarulhos, que era onde eu morava, que caminhos que essa embalagem fez, né? Mas eu confio e eu compro de vocês. Sim. Eu gostaria que, como a cliente tão fiel, vocês tivessem a mesma relação de confiança comigo. Aí a moça olhou para mim e assim, falou, olha, toma esse cartão, liga para a nossa área de atendimento a cliente e explica, você tem razão, mas aqui eu estou limitado, só posso fazer isso mesmo por você. Sim. Fui lá liguei, expliquei a mesma história e a pessoa conversou comigo um tempo, me explicou tudo, como tinha sido explicado na loja e falou para mim, olha, a política é essa, mas você tem razão nos seus argumentos, eu vou levar isso para a minha diretoria e a gente vai te dar um retorno. 5 dias se passaram, chegou uma caixa na minha casa, com a colônia, a linha completa da que eu queria ter trocado para ele, e com uma carta assinada pela pessoa, não lembro se era um diretor ou uma diretora, mas era alguém que representava a área de marketing e de atendimento ao cliente, explicando que eles tinham pensado muito sobre as minhas argumentações, que elas estavam muito certas, mas que naquele momento a política ainda era essa, mas obrigada por ter lançado um olhar diferente, mas que eles não queriam que eu deixasse de presentear o meu marido naquela data. Então aquilo foi de uma
gentileza, assim, uma percepção, né, que você imagina isso, o impacto que teve para mim, né, recém-formada nessa área de marketing, e que admiração que eu tive por aquela empresa, que ela entendeu o que eu queria, né? A minha experiência não era só uma caixinha com uma fragrância dentro, era um momento bacana que eu queria ter de dar um presente legal para o meu marido. Então aquilo assim me conectou com a marca de tal maneira que eu compro até hoje. Eu sou cliente até hoje do Boticário. Devo ser cliente do Boticário desde que eles existem. Mas então são experiências assim, é você ter um olhar diferenciado para cada consumidor, que eu acho que isso faz a diferença. Você tem algum trabalho de pesquisa em que você demonstra, eu não sei, estou perguntando aqui, te pegando até meio de surpresa, porque assim, eu sei que não é o seu trabalho, pesquisa e tal, mas de repente você tem alguma informação em termos de as empresas que mais se traduzem nesse bom atendimento, ou as empresas, ou o ramo de atividade, vamos dizer, né? Porque hoje tem muito tecnologia também. Como é que, assim, como é que você vê esse mercado como um todo, né? Atendimento, serviços na área de tecnologia, ou produtos, perfumaria, como você acabou de dizer, farmácias, enfim, as mais variadas. Como é que você vê esses atendimentos, de uma maneira geral, com a sua experiência? Olha, o que eu vejo hoje, de estudos que não sou eu que faço, mas de empresas com uma credibilidade muito grande que eu acompanho, tem um estudo que mostra um engajamento, que a gente fala muito de engajamento, né? Engajamento do consumidor com determinadas marcas, né? Então, o Estadão, ele faz em parceria já, acho que é o segundo ano que eles fazem com a Troiano Branding, que eles pesquisam por setores as marcas mais engajadas com os consumidores, né? E até soltaram, acho que a edição desse ano no final de junho, né? Acho que até dia 30 de junho teve um encarte especial no Estadão sobre isso. Então, justamente, as marcas que eles mostram por cada setor, sempre pegam as 3 principais. Veja, eu estou falando de engajamento da marca, não necessariamente de quem está numa melhor posição de satisfação dos seus clientes. Porque, por exemplo, se você olhar a automobilística nesse mesmo estudo que eu te falei, e você olhar o que a J.D. Powers divulgou semana passada, que até colocou a Hyundai, que passou, né, a Toyota em satisfação de cliente este ano, é um pouco diferente, porque aí esse tipo de estudo já pega as experiências que o cliente teve e o que ele achou delas, né? Engajamento com a marca, eu posso ser engajada com a Apple, por exemplo, mas eu não sou, eu pelo menos tenho o telefone da Samsung já há um tempão, porque eu acho o iPhone muito caro. Mas é uma empresa que eu admiro muito, né? O engajamento, então, quando você diz engajamento com a marca, você quer dizer que a pessoa gosta da marca, mas necessariamente ela não consome. Você não consome. Às vezes você não consome porque ou aquela marca está muito acima do que você pode consumir, ou porque você não tem acesso, enfim. Entendi. Mas você tem, assim, uma ligação com aquela marca, né? Às vezes até afetiva. Exato. E tem muito disso, né? Você vê que o pessoal, você vê a maçãzinha colada em automóvel, né? Em caderno, né? É uma coisa muito interessante. Então, são estudos bem bacanas que eles mostram, e esse último fala que a maioria das empresas que estão cada vez mais melhor pontuadas pelos consumidores são aquelas que têm um diálogo expandido, elas abrem canais, né? Elas abrem bastante oportunidades para o cliente se comunicar. Por exemplo, tem o website do Reclame Aqui para você colocar suas demandas. Eu gosto muito do Reclame Aqui pela forma que eles intermediam certas coisas, né? Que eles abrem um espaço desde que você seja respeitoso na tua demanda que você vai colocar em relação ao fornecedor. Então, eu fiz uma comparação um dia com um estudo que era os melhores em serviços, que o Estadão também fez em parceria com uma outra empresa no ano passado. Aí eu fiz uma análise comparando com o Reclame Aqui. Aí eu reparei que algumas empresas que estavam muito bem pontuadas, elas não respondiam via Reclame Aqui. Então é uma coisa interessante, porque embora as empresas tenham um engajamento bacana com pessoas que até não compram delas, como esse meu caso com a Apple que eu te falei, a hora da verdade que a gente fala, quer dizer, a hora que eu tive um problema com essa caneta, aí o problema aconteceu e eu fui falar com o Renato que me vendeu a caneta, é aí que eu vou saber da reputação do Renato, como é que ele vai responder isso para mim, porque a imagem de marca é uma coisa, a reputação é outra. A reputação é o que você faz, não o que você diz que faz. Então eu vejo empresas que às vezes estão bem nessas análises, mas elas não reconhecem esses canais como o Reclame Aqui.
E aí, o meu conselho, até como consumidora, quem tem que definir o canal é o consumidor. Não adianta eu dizer assim, olha, eu respondo 100% das coisas se você falar com o meu serviço de atendimento ao cliente. Poxa, mas eu falei com a sua central de relacionamento e eu não obtive a resposta. E o Então, eu Reclame Aqui, que preciso você está recorrer. falando, é um canal reconhecido, né? Não é um canal, Reconhecido, tudo bem, pode ser até qualquer canal, acredito que tenha o mínimo de credibilidade, mas nós estamos falando de um canal que tem realmente uma reputação uma boa reputação, exatamente. e ele estabelece parâmetros, né? Você Uhum, não pode xingar, você não pode ofender, enfim. sem dúvida. Então, eu acho que as empresas às vezes pecam um pouco quando elas querem continuar dando as cartas, quando na verdade hoje quem define mais e quem tem mais poder é o consumidor, né? Uhum. Você tem um consumidor que ele não precisa da imprensa, porque ele é a própria imprensa, né? Ele põe um vídeo no YouTube, ele fala de alguma coisa e um monte de gente vê e acredita. Mas muitas vezes, né, Letícia, essa postagem, vamos dizer assim, essa publicação, meio que fica perdida ali no meio e acredito que as empresas contem com esse número de publicações hoje astronômico que nós temos nas redes sociais, YouTube, por aí vai, deixa lá que ninguém vai perceber isso mesmo, né? Agora, quando a pessoa tem um número, às vezes, de seguidores grande, tem uma credibilidade maior, a empresa parece que presta mais atenção. Sendo que você acabou de contar um caso que é seu, particular, né, de 30 anos atrás, e que isso, sem dúvida, fez a diferença. Mas as empresas, muitas vezes, não fazem esse tipo de atendimento caso a caso, né? É isso mesmo? Ou eu é que estou enganado? Você está falando aqui, por exemplo, do caso do Reclame Aqui, que não é nem o consumidor em si, mas o próprio site lá, Reclame Aqui, ele tem uma credibilidade no mercado e nem assim, né, pelo que você está dizendo, a empresa dá esse retorno. Tem empresas que infelizmente não usam. Então, o que eu faço hoje, por exemplo? Eu como consumidora, se eu vou contratar uma coisa ou comprar uma coisa nova, eu costumo ir ao Reclame Aqui justamente para ver isso, a reputação, se a empresa ela responde, se não responde. Eu acho que é um canal legal. Mas tem diversas empresas que respondem, viu? Inclusive tem algumas que só respondem na hora que chega lá. Eu já tive experiência com algumas que eu fui pelos canais, porque uma coisa que eu coloco no livro, Renato, e eu procuro assim, sempre que eu dou uma palestra, mesmo que seja para profissionais de atendimento, para pessoas de vendas, esse indivíduo também é consumidor. Ele sai de lá, ele é um consumidor, ele é muito mais vezes no dia a dia dele consumidor do que fornecedor. Então eu costumo sempre também passar pela parte de educar o cliente, né? Porque eu acho também que a gente tem que agir com ética, né? Toda relação entre empresa e cliente, a gente constrói um relacionamento. Como todo relacionamento é uma via de duas mãos, tem que ter ética, transparência. Se eu tenho um problema com você, Renato, eu vou falar para você. Sim. Eu não vou falar para uma amiga, eu vou falar para um amigo seu, eu vou direto com você. A chance de eu resolver, se eu for direto a você, é muito maior. Da mesma maneira, empresa. Eu sempre desencorajo que as pessoas vão em mídias sociais para falar mal de um determinado produto. O caminho certo é o próprio fabricante, ou central de relacionamento, ou a loja, se for um estabelecimento menor, uma ouvidoria, caso você não tenha conseguido pelo canal normal, uma agência reguladora, se for um serviço básico, e depois um Reclame Aqui, ou depois um Procon. Mas a rede social, para difamar, eu sou super contra isso. Porque às vezes, né, Letícia, eu falo também como consumidor, às vezes a empresa dá essa questão dela tratar o consumidor com indiferença, deixa o consumidor muitas vezes numa situação, às vezes, sem saber o que fazer, né? E o que você está falando são caminhos, eu posso falar por mim mesmo, há 4 anos atrás, mais ou menos, eu comprei um carro, né, numa empresa aí, posso até falar aqui, porque isso aí virou matéria, inclusive no SBT. Comprei um carro da Citroën, um C3, e na época o carro combinado era os vidros terem o vidro elétrico, sistema elétrico nos vidros, e o carro veio sem sistema elétrico. Quando eu reclamei na Citroën, o cara deu de ombros para mim. Falou, olha, não é bem assim, não sei o quê, manda para uma oficina. Eu falei, peraí, acabei de pegar o carro zero. Eu peguei o carro zero. E aí o que aconteceu? Eu coloquei no Reclame Aqui.
Não foi eu que fui no SBT. O SBT, eu estou até dando um testemunho no sentido de que o Reclame... Olha a importância do Reclame Aqui. O Reclame Aqui pegou o meu testemunho lá, meu post no Reclame Aqui. O SBT pegou, entrou em contato comigo, queria saber o que tinha acontecido. Aí eu expliquei para ele, falei, não, nós vamos lá na loja com você. Então levamos, não sei o quê. O cara tinha me dado assim prazo de 1 mês para entregar o carro, isso já depois de tanta briga. E quando chegou o carro do SBT lá na loja, os caras me entregaram o carro em 1 hora. Pra você ter uma ideia que, assim, infelizmente, para você ver como que essas empresas trabalham, né? É claro que algum cliente aqui da Citroën pode estar me observando o que eu estou falando e falava, não, comigo aconteceu o contrário. Pode ser. Pode ser. Pode ser, porque Pode ser. cada caso é um caso, né? Sim. Eu não estou aqui denegrindo a imagem de ninguém, né? Eu estou dizendo um fato que aconteceu. Pode ser que um outro consumidor tenha sido melhor atendido do que eu. E aqui o meu objetivo também não é... Eu estou contando um caso efetivo, se for procurar, se tiver ainda em arquivo, deve, né, todas essas informações, enfim. E então, essa questão do consumidor, na época eu fiquei muito chateado, né? Pô, tinha acabado de comprar, paguei, na época foi à vista, paguei à vista, um valor considerável, assim, né? E aí a empresa me tratou desse jeito, achei um absurdo, achei um absurdo. Mas enfim, e aí muitas vezes a sua revolta, né, Letícia, é que te leva à rede social, né? Você vai, eu estou indo pelo caminho certo. E aí eu vou entrar numa outra coisa aqui, por exemplo, eu gosto muito de falar de tecnologia hoje, tecnologia e serviço bancário, de atendimento ao cliente, né? A tecnologia, por exemplo, é uma coisa impressionante. Você liga a televisão agora, é propaganda da Vivo, da TIM, da Oi, não sei o que, não é? Telefone celular. Os pacotes mais variados. Telefone, né, internet, TV a cabo e aquela coisa toda. A hora que você vai tentar mexer no pacote, a hora que você vai querer cancelar o serviço, é uma coisa para não dormir. Eu já fiquei sem dormir, que eu não conseguia ter. Uma vez, eu estava no radar aqui, inclusive, no radar na rádio. Aí eu fiz o seguinte teste na rádio. Falei, gente, é o seguinte, eu estou tentando cancelar o meu serviço como operadora de telefonia. Eu liguei ao vivo, tudo ao vivo. Gente, eu vou ligar aqui, vou deixar o telefone aqui ligado no serviço de atendimento. Durante o programa, meu programa tem 1 hora por dia. Eu deixei o telefone ligado, terminou o programa, eles não conseguiram atender o telefone porque eu queria cancelar o meu serviço. Então, a pergunta que eu te faço, Letícia, isso é no Brasil que acontece, você que tem esse know-how e tal. Nos outros países isso acontece, porque não é possível te tratar tão mal, principalmente serviço, como eu acho que tem muita tecnologia hoje, e as pessoas dependem hoje, nós dependemos, eu estou aqui, estou acompanhando aqui a entrevista, ele está no meu celular. Eu dependo desse equipamentozinho que está aqui, né? Nós dependemos, né? Hoje nós trabalhamos com isso. Então, eu acho que essa dependência, será que não gera essa facilidade para as empresas fazer o que elas querem conosco? Nós somos mais um? É essa a pergunta que eu te faço. Olha, eu tenho amigos que são estrangeiros e usam o serviço e tal, mudam de operadora a todo instante sem o menor problema. Você está falando de cancelamento, eu estou rindo porque eu estou lembrando que eu estou com um modem de internet. E hoje eu peguei, porque eu tinha começado até a escrever um artigo sobre isso, a dificuldade de terminar uma relação. Né? Porque tudo é relacionamento, né? Quando eu falo que tudo é relacionamento, eu cheguei à conclusão que é verdade, deve ter até aquela coisa emocional que você não consegue terminar o namoro porque a outra parte não quer saber. Eu estou assim com essa operadora. Eu olhei hoje, que data que eu comecei a escrever o artigo foi em abril. O modem está na minha casa ainda. Eu já estou com a outra. Eles tentaram, não, a gente vai deixar de graça por 1 mês, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Até que eu falei, não, eu não quero mais. E não vinham buscar, liguei outro dia, olha, liguei em junho, o modem está aqui. Então, na verdade, a gente não cancelou. Não, como não cancelou? Vocês vão me cobrar? Não, a gente não vai cobrar, mas a gente não quis cancelar porque vai que a senhora se arrependia. E não é isso. Na verdade, são aquelas taxas, né? O churn, né? Que é a quantidade de clientes que vão embora, que eles são medidos por isso. Então, eu imagino que seja isso. Eles estão querendo, de alguma maneira, empurrar esse dado ruim que vai abaixar essa taxa de retenção deles e devem fazer isso comigo, mas com um bando de gente. Até é bom que você me lembrou, porque eu preciso hoje ligar para eles irem buscar. E eu falo para minha empregada, você não mexa nesse modem, porque se você quebrar isso eu estou perdida, vai ser um motivo para eles me cobrarem. E tá lá, gente,
Eu tentei desde abril, hoje estamos em agosto, olha o tempo que leva. Então é uma coisa assim bem de Brasil. Então, mas aí como é que nem você tem um livro, né? Quer dizer, as empresas poderiam perfeitamente entender o posicionamento dos seus clientes, atendê-los bem. E aí a gente vê, já que a gente está falando de rede social, né? Toda hora eu vejo lá também um ou outro, olha, não estou conseguindo cancelar, não sei o quê, eu fico lá 2 horas, não consigo. Mesmo com algumas leis, inclusive, que hoje, né, as agências, como você diz, muitas vezes as agências ficam no pé dessas empresas de comunicação, de telecomunicações. Como é que chega essa informação, por exemplo, a importância de uma publicação como a sua, para que as empresas mudem esse jeito de atender os seus... Que é a coisa mais importante de uma empresa são os consumidores, né? Sim, o que eu espero mesmo é que isso sensibilize, especialmente para esse novo consumidor de hoje. A gente está falando de mídia social, você falou, às vezes você é levado para fazer um desabafo, embora mesmo assim eu acho que desabafo é sempre perigoso, eu posso me exceder e aquilo vira contra mim. Mas a beleza da mídia social é você poder tomar decisões em cima dela. Eu troquei uma lave seca tem 10 dias e o que eu fiz? Pesquisas, tem estudos prontos que as pessoas voluntariamente fazem. Vi uns 4 vídeos no YouTube de consumidores dos modelos que eu vi nas análises que eram os melhores. E me baseei nisso, não me baseei no que a empresa fala do produto, no que pessoas como eu, como você fazem. Então eu acho que as empresas têm que passar a olhar cada consumidor como um indivíduo. Porque hoje ninguém, por mais informação que eu tenha nas mãos, eu sei julgar o quanto você, quanto que o João, quanto que o José, eles podem ter de influência sobre todos os meus outros consumidores. Então achar que eu posso me proteger em cima de um dado estatístico não é mais verdade. É isso aí. Bom, eu tenho certeza que os nossos ouvintes, internautas, telespectadores estão aí se identificando com várias situações que nós estamos falando aqui e é fundamental a gente trazer esses assuntos até para que você aí que está nos ouvindo, está nos assistindo, possa também tomar as suas decisões no que tange aí a criticar, a também se posicionar em relação ao fato das empresas te tratarem bem ou mal, né? Conforme aí a sua análise. Mas enfim, o assunto ainda vai continuar, nós estamos só no primeiro bloco, já já a gente volta com a segunda parte aqui do Radar Paulista na TV. Fica com a gente. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Olá pessoal, eu sou o Dr. Leonardo Lopes, sou médico geriatra. Queria conversar com vocês sobre a importância de uma especialidade médica voltada para o envelhecimento, para o atendimento das pessoas idosas. É bastante diferente do que um atendimento clínico geral, como vocês conhecem. Na geriatria, a gente tem preocupações no cuidado com os pacientes bastante diferentes do que com o atendimento de um adulto. Vocês vão ver que é muito mais frequente que aconteçam problemas de memória, pessoas que têm problemas com o uso de certos medicamentos, chance da pessoa ter quedas, problemas relacionados com incontinência urinária, muito frequente pessoas que têm depressão, e todos esses fatores eles estão relacionados com as doenças, com os problemas de saúde e com a prevenção que a gente tem que fazer. Então, ficar bem atento
porque o atendimento da pessoa idosa não é somente o atendimento de um adulto que está com mais anos, ele é um atendimento especializado. Olá pessoal, meu nome é Patrícia Fauri, eu sou psicóloga com especialização em oncologia. Estou aqui para dar um recadinho para vocês. Muitas recebem diagnóstico de câncer de mama e eu acho importante o acolhimento também psicológico a partir do momento que o médico diagnosticar esse câncer. Não é um bicho de 7 cabeças, é importante o paciente conversar sobre esse assunto, falar dos medos, das ansiedades, das fantasias sobre o câncer, né? Normalmente ninguém conversa sobre isso, é só nesse momento que a gente começa a se questionar. Mas para isso existem profissionais qualificados que têm a competência de receber vocês e acompanhar em todo o processo, desde o início do diagnóstico até o final, né, do tratamento e da cura junto com o médico. Nós estamos de volta aqui trazendo hoje a Letícia Lago, né? Estamos falando sobre um assunto que interessa a todo mundo hoje, porque não é possível, né? Todos nós somos consumidores, mesmo lá os pequenininhos, né? O recém-nascido já nasce com a camisetinha, já com a marca XPTO e vai indo, as pessoas hoje têm essa questão do consumo muito forte e por isso nós precisamos ter essa visão forte também no sentido crítico, né, de saber como nos posicionarmos. E nós estamos falando aqui com a Letícia Lago, que está lançando o livro Clienterapia, a busca pela experiência perfeita. É justamente isso onde nós queremos chegar, né, na experiência perfeita, que é o que a Letícia está trazendo para a gente hoje. E aí falando, inclusive, né, Letícia, também na questão que você falou do ecossistema, tão importante também, né, do consumo, ações de marketing, você coloca também na era dos micromomentos, consumidor do futuro, como você falou no início aqui, que é uma das partes do livro, e a educação para o consumo consciente, né? E aí eu acho que essa questão do consumo consciente, eu acho que ele resume bem uma série de questões que eu acabei de falar aqui. Como é que seria essa definição do consumo consciente? Quando a gente fala em consumo consciente, as pessoas costumam, num primeiro momento, pensar em sustentabilidade no meio ambiente, também isso faz parte. Mas uma coisa que até você chamou bem a atenção, né? A gente já nasce comprando, já nasce influenciando compra dos outros, né? Tá na barriga da mãe, pegou o resultado, já começa a comprar enxoval. Então, o comprar, ele faz parte da vida de todo mundo muito cedo. Numa cidade como São Paulo, mais ainda, né? Porque passeio das crianças no fim de semana, vamos ao shopping, né? Eu tenho sobrinhas pequenas, então o pessoal já associa passear com comprar. Então, o que a gente precisa, na minha opinião, acho que devia ser matéria de escola, isso, você educar para o consumo e nos educarmos também, não só relacionado a comprar coisas saudáveis ou comprar coisas cujo impacto ambiental seja baixo, mas olhar mesmo o que você está comprando, se você realmente precisa comprar. E é uma coisa que eu falo até no livro, que é a era do comprismo, que nem existe essa palavra, não é consumismo, porque
Às vezes você compra porque você se empolgou, porque é uma promoção, e você nunca vai consumir, você nunca vai usar aquilo. Você não precisava. Então é ficar atento para as abordagens, né? Você vê aquela oferta, não perca, a última semana, você vai por causa da oferta, de repente quando você vê, você comprou mais, e você não precisava daquilo. Você poderia ter usado o fato de estar em oferta para comprar gastando menos. E com aquilo você comprar o que realmente você precisa, com o que te sobra, né? Então a gente vive num mundo que tem abundância, mas a gente age como se tudo fosse escasso, como se tudo fosse terminar amanhã. Então, entender bem esse conceito da escassez versus abundância e ter um olhar diferente. Uma coisa, Renato, que dá um poder bacana, principalmente para nós mulheres, né? Você chegar, você pegou, nossa, tá em promoção, você está num hipermercado, quando você vai nesses atacadistas, tipo o Sam's Club que traz aquelas coisas importadas, aí você coloca no teu carrinho, depois você olha aquilo e fala, gente, eu preciso mesmo disso. Aí quando você pega e devolve aquilo, parece que não, mas aquilo dá um poder, né? Poxa, eu decidi não comprar. Verdade. Isso é muito mais legal do que, eu decidi comprar. Ou decidi deixar isso para depois. Mas e se depois não tiver? Se depois não tiver paciência, uma hora ou outra vai entrar novamente numa promoção e eu vou fazer uma boa aquisição. Então eu falo muito disso, de você prestar mais atenção naquelas coisas que seduzem você para comprar. Veja, eu não estou dizendo que é errado você fazer uso de neuromarketing. Não é errado você, hoje numa loja de roupas, por exemplo, você entrar numa loja e você ver aquelas blusas expostas, você poder tocá-las. É bem mais legal do que antes, que você ia no balcão, falava número tal, cor tal, você via, mal tiravam da embalagem para você, e hoje não, hoje você vai, você mexe, porque o branding sensorial, né, que todo mundo conhece hoje, sabe que se você tocar algo, a chance de você se conectar com aquilo e querer levar é maior, muito maior, não é? sem dúvida. Você vai nas lojas que já tem um perfume, que é característico daquela marca, tudo isso compõe a experiência que a gente está falando, né? Então, proporcionar uma experiência agradável não é crime, não é trapaça, né? Mas o que a gente tem que tomar cuidado é se realmente aquilo é para mim. Às vezes não é para você, ou não é para você naquele momento, e não é porque você foi almoçar no shopping ou passear que você necessariamente tem que comprar. Então é isso que a gente tem que começar a dissociar esse tipo de atividade, em especial para as crianças. E que isso você acha que é fundamental na questão do consumo consciente, é uma das... Sim, é uma das coisas básicas. Aí a gente vai além, né, que é uma coisa muito legal que está acontecendo hoje, que é a colaboração, né, o consumo colaborativo. Tem sites que falam sobre isso. Então tem o exemplo clássico da furadeira, né? Se eu tenho uma furadeira, os meus vizinhos não precisam ter. Quantos furos, se eu não sou marceneiro, carpinteiro, quantas vezes eu vou usar uma furadeira? Eu uso, depois eu empresto para você. Quando você precisar, sabe que a Letícia tem, você vai pegar comigo. Da mesma maneira, quando eu precisar de uma outra coisa que você tenha, enfim, a gente não precisa mais possuir tudo, realmente, porque, sabe? É verdade, mas tem uma coisa aí também do brasileiro, né, e que isso precisa ser mudado, do patrimonialismo, né, de querer ter determinada coisa, como você falou, às vezes até por impulso, ou porque, não, eu tenho a minha furadeira, se você quiser eu te empresto. Mas ele, assim, ir na casa do outro bater para pedir também, ele não é, muitas vezes, afeito a isso, né, de pedir. Assim, a minha leitura desse comportamento que a gente tem aqui, e que é muito diferente do europeu, por exemplo, né, eu tive intercambista na minha casa, a gente por 2 meses, meu filho foi 3 vezes já para a Alemanha nessa situação, e aprendeu muito lá com o jeito deles viverem e deles encararem o consumo. Eu acho que nações que viveram uma guerra dentro de casa e que elas conviveram com uma escassez real mesmo, então eles têm um outro olhar, né? Então eles não são tão materialistas, então acho que é isso que a gente tem que aprender e ensinar para os filhos. Eu percebo muita gente de gerações mais novas, eu tenho filhos de 27 e 17 anos, e que aquela coisa de ter já não faz mais, não é tão importante quanto ter a experiência. A posse do bem não é tão almejada quanto ter a experiência com o bem, né? Sem dúvida. Então você vê uma geração que faz uso de caronas, dessas caronas por aplicativo, não estão tão preocupados com o automóvel que eles vão ter. Alguns até estão, mas já é bem diferente do que era na minha geração, por exemplo, né? Então eu acredito que vai mudar.
Você falou dessa coisa da experiência e que é importante, né? A pessoa vai na loja e pega o produto, às vezes até experimenta o produto, muito comum também ir numa adega, toma um golinho desse vinho aqui para você ver, olha que delícia e tal, e você toma o vinho, aí você fica encantado pelo negócio, aí toma 3, aí que você leva mesmo o vinho, aí toma 3 e já esqueceu Sim. tudo, né? Aí você leva o vinho mesmo, né? Então, agora, em contrapartida, por outro lado, né, nós temos aí os serviços de atendimento eletrônico, né? Tá chegando aí uma grande gama de... Eu já recebo ligações aí das mais variadas de atendimento eletrônico. Como é que você vê também esse outro lado da moeda, né? Quer dizer, também a internet, muitas vezes você adquire produtos pela internet e ali você recebe, depois quer trocar, como é que faz essa troca, enfim, e muitas vezes recebe um produto que você olhou ali bonito na tela do computador, mas quando você recebe não é bem aquilo que você esperava, enfim, essa outra tratativa do negócio. Olha, em termos do atendimento eletrônico, pessoalmente eu ainda sou um pouco reticente, né? Eu tive experiência até com a empresa usando esse Watson, né? E eu achei horroroso, desculpe, mas ou eu não estou ainda preparada para lidar com isso, mas fiquei assim, um pouco ansiosa porque eram problemas que eu precisava interagir com alguém e demora um pouco para você chegar no ser humano, né? Então eu acho que isso ainda, especialmente quando é uma coisa que você tem que resolver, uma dúvida para tirar, eu ainda acho que não substitui o contato com alguém. Quanto à compra pela internet, tem cada vez mais, as pessoas têm consultado a internet ou para comprar ou antes de comprar. Eu mesma, naquele episódio que eu dividi com você sobre a LabSeca que eu comprei, eu pesquisei tudo pela internet e só não fechei o negócio pela internet porque ia demorar mais tempo. E eu queria ir numa loja física com a esperança de que pudesse antecipar aquele prazo de entrega. Mas eu acho que cada vez mais a gente faz uso da internet, eu acho bom, numa cidade como São Paulo, que você tem a mobilidade contra, né, que às vezes para você não vai ter tempo, então é um adianto você poder negociar pela internet, eu acho que a tendência é crescer. Quanto à troca, existe uma facilidade, quando você compra pela internet, desde que de sites confiáveis, de você poder trocar. Então, a compra pela internet é aquele cuidado básico, né, que a gente tem que ter. Eu, pessoalmente, eu compro de internet, aonde eu sei que tem loja física também, salvo a Amazon, que não tem loja física no Brasil, mas é super confiável. E nesse aspecto eu acho que tem uma tendência, o varejo, pelo menos nos Estados Unidos, tem dados de que acredita-se que muitos shoppings vão fechar para cada vez mais se comprar pela internet. Você vai hoje em lojas onde já não tem mais tudo aquilo no estoque, muitas coisas você vê, fala somente online, você não vai ter na loja física. Então eu acho que é uma tendência, né? Aqui no Brasil eu acho bem interessante também. Eu já estava vendo uma matéria, inclusive, em Portugal, se não me engano, na região da Ilha da Madeira, alguma coisa assim, onde funcionava um shopping e hoje já não funciona mais. É um espaço cultural, porque as lojas perderam um pouco essa questão do glamour e das vendas em função da internet. Você vê como são as coisas, né? Acho que aqui no Brasil está difícil, talvez demore um pouco para acontecer isso ainda, né? Principalmente os shoppings mais tradicionais, mas é uma tendência que a gente tem observado, né? Os shoppings abrindo espaço aí para outras atividades, né? Porque a internet está abocanhando aí uma fatia bastante grande e, consequentemente, não precisa da parte física, né? Da loja. Agora, vamos falar da empresa propriamente dita, assim, Letícia, do desenvolvimento profissional das empresas no que tange aí as vendas, né? De atendimento. Que você, por exemplo, uma profissional, uma consultora, que dicas você daria às empresas para que elas desenvolvessem equipes que abraçassem o consumidor, né? Como você foi abraçada, vamos dizer assim, pela empresa que você disse aqui no início. Você colocou o seu exemplo e achei muito bacana aquele exemplo. Mas como é que as empresas deveriam agir, né, quanto ao treinamento? Bom, primeiro primeiro escolher a equipe, né? Porque treinar é um passo seguinte, mas primeiro você tem que escolher o perfil correto. E gente que goste de gente.
Parece até absurdo o que eu vou falar. O ser humano é um ser social, mas tem pessoas que não gostam de interagir com pessoas. Uhum. Então, isso já é péssimo, né? Então, tem até um dado interessante a Stella Kochen da Shopper Experience, que abre o meu livro, ela fez o prefácio. Então, a Shopper Experience lidera aqui no Brasil o estudo do índice do sorriso, né, o Smile Report, que eles fazem em parceria com uma empresa sueca. Uhum. E eu fiquei impressionada uns anos atrás, quando eu comecei a acompanhar esse estudo, porque o que a gente sabe sempre como brasileiro, o brasileiro é um povo cordial, o brasileiro é muito alegre, o brasileiro gosta de gente. Quando eu vi os resultados do Brasil em termos de índice de sorriso, porque esse estudo ele é feito utilizando cliente oculto, né? Aquelas pessoas que elas vão ter uma experiência, não vão responder um questionário, elas vão ter uma experiência de compra e elas vão avaliar se tem um sorriso antes de começar a interação, se existe uma saudação, né? Pergunta, tudo bem, bom dia, boa tarde. E se no final o vendedor ele vai perguntar se há algo mais que ele pode fazer para ajudar, ou oferecer e tal, que pode até gerar mais vendas isso. E o Brasil, gente, ele está numa posição assim muito aquém do que deveria estar, até pelo perfil do nosso povo, né? Você tem países que eu jamais imaginei, a Irlanda lidera, acho que já esse ano não saiu ainda, a Shopper ainda não divulgou os resultados em detalhes do Brasil, mas, de novo, a Irlanda saiu em primeiro lugar, com quase 100%. O ano passado foi 100%, foram 100% das interações, começando com um sorriso, imagina isso. O Brasil estava em 25º lugar no ano passado. Você consegue imaginar? O Brasil em 25º. E a Irlanda, outros países nórdicos, assim, que você jamais ia imaginar que o pessoal fosse tão cortês, né, em interações como essa, estão muito melhor do que nós. Você quer dizer que eles são, de uma maneira geral, são mais frios, né? A gente tem essa impressão, mas na hora de interagir com o cliente, eles são mais abertos, eles sorriem. A questão da saudação, o Brasil estava perto de 30º lugar, acho que melhorou um pouquinho, mas ainda assim, acho que 28º, 29º, uma coisa assim. Então está muito aquém ainda do que deveria ser, né? Porque nós vivemos num país assim, fora todas as crises econômicas e políticas, mas poderíamos estar muito melhor. E essa questão do sorriso, ela é tão séria. Eu tive essa semana que passou num hipermercado perto da minha casa, uma rede do Sul que inaugurou, maravilhoso o hipermercado. E eu notei nas últimas idas lá que o pessoal anda muito sisudo. Até brinquei com uma menina, ela fechada assim, débito ou crédito, sabe aquelas coisas? Mas isso não é o treinamento? Então, na hora eu ainda falei para ela, que tal você dar um sorriso? Vou te dar uma dica, dá um sorriso, você vai ver que o seu dia vai melhorar, você vai se sentir melhor e eu também. E ela, eu estou com sono. Eu olhei o relógio, quase meio-dia, gente, está com sono ainda. Aí quando foi essa semana, eu até pensei, acho que eu vou convidar esse pessoal dessa empresa para o lançamento do meu livro. Quando foi essa semana, todo mundo sorrindo lá. Ainda eu brinquei e falei, nossa, vocês estão alegres, que bom todo mundo sorrindo. Aí uma delas falou, foi um treinamento que a gente teve. É super importante, é o básico, né? O sorriso é contagioso. Sim. Então começa por aí. E você tem que desenvolver nessas pessoas, qualquer treinamento de atendimento, ele tem que contemplar o desenvolvimento das habilidades de relacionamento, que é empatia, cordialidade, assertividade, ética, porque sem isso não tem condições, né? A falta de empatia, que aliás eu acho que é um problema, apesar de toda essa colaboração que nós temos, as pessoas estão muito voltadas para as suas telinhas, né? E com pouca empatia com o outro. Aliás, era isso que eu ia te falar agora, esse atendimento robotizado, né, que nós muitas vezes recebemos das empresas de uma maneira geral pelo telemarketing, né? O telemarketing é um serviço que deixa a gente muito com essa sensação de que tem muitas vezes não é um robô, mas é um robô. Me dá a impressão de que é um robô, não tem essa individualização do atendimento, de, senhor Renato, como vai? Senhora Letícia, tudo bem? Nós estamos aqui e tal. Me parece que isso é só quando eles vão vender. Quando, né, na hora de pegar essa fatia do mercado, às vezes essa simpatia, mas depois há um mau humor, eu acredito até que eles ganhem, o salário não seja dos melhores, isso também colabora, mas acredito que as condições de trabalho de uma maneira geral também não colaboram, enfim. Como mudar esse ritmo, Letícia, você que traz
justamente um olhar diferenciado sobre o atendimento? Eu acho que a gente tem que... Não tem como um funcionário ele ser cortês, ele estar feliz e fazer você ficar satisfeito se ele não estiver satisfeito com a gestão que ele tem. Então, eu acho que tem que ter um trabalho de reconhecimento, treinamento constante e reconhecimento das boas práticas. Eu não sei como o Pão de Açúcar faz isso, porque eu chego no Pão de Açúcar, eu sou cliente mais, e é muito interessante porque tem até uma parte no meu livro que fala sobre a forma de ser chamado, né? Uhum. E eles me chamam do jeito que eu gosto de ser chamado, Letícia. No caixa, eles olham, eu botei meu CPF e eles já sabem. Como eu vou muito, até o rapaz do açougue, que não está lá com o sistema, ele já sabe quem sou eu e me chama pelo nome. Então, eles fazem isso. Poxa, primeira vez que eu implantei uma ferramenta de gestão de relacionamento foi 12, 15 anos atrás, e já tinha lá um campo, né? Como é que o Renato gosta de ser chamado? E aí vai chamar sempre você daquele jeito, sempre que falar com você. Isso é simples, isso a tecnologia te proporciona, nem que você tenha milhões de clientes. Se eu olhei lá e vi os seus dados, eu já sei como interagir com você. Então eu acho que falta um pouco de boa vontade, treinamento, direcionamento e reconhecimento de quem faz a coisa bem. E a empresa realmente também dá esse suporte para o funcionário, que a gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente fala muito do funcionário, né? Mas a gente sabe que por trás do funcionário é a empresa que garante ali, o funcionário está feliz às vezes, e às vezes a empresa não dá esse suporte para o funcionário. Para a gente deixar bem claro essas coisas, nós falamos também de compra pela internet, né? É importante, a Letícia também citou isso, mas que você não esqueça que, às vezes, quando você recebe aquelas promoções por e-mail ou por rede social, enfim, tomar muito cuidado na hora que você clica ali, que pode ser um vírus, você pode estar dando todos os seus dados ali para um bandido que está, um hacker aí de internet. Então, muito cuidado também, eu coloquei isso na cabeça para lembrar aqui os nossos ouvintes e internautas. Mas, enfim, infelizmente nós estamos terminando, o assunto é tão abrangente que a gente vai conversando, se a gente ficar aqui o dia inteiro, a gente vai ficando. E a Letícia, como ela tem toda essa boa vontade aqui, ela vai ficar com a gente aqui até a hora que a gente quiser, mas infelizmente a gente tem que ir embora. Letícia, agradeço demais a sua presença. Gostaria apenas que você deixasse uma mensagem final sobre tudo isso que a gente conversou aqui para os nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Bom, isso e muito mais está no meu livro, que vai ser lançado dia 15 de agosto na Livraria da Vila da Alameda Lorena, 1731, a partir das 18h30. Mas eu tenho uma página no Facebook, que é Clienterapia, por Letícia Lago, onde tem uma porção de vídeos, artigos, onde eu estou sempre interagindo, falando desses assuntos, não só do ponto de vista estratégico para as empresas, mas até para o consumidor se educar, se informar melhor sobre os direitos e sobre dicas para ele fazer com que as experiências dele sejam cada vez melhores. Tá certo, então, Letícia, tá aí, inclusive, o endereço, né, clienterapia.com.br. Para quem não está no vídeo, a gente também passa as informações que nos acompanham pela Rádio Trianon. Enfim, agradeço demais a presença da Letícia, desejo sucesso cada vez maior, né? Ela já tem sucesso na área, mas também agora com a venda do livro. E tenho certeza que os nossos ouvintes, internautas, telespectadores aí acompanhando com atenção, vão ter uma ideia bem melhor, passar a ter uma ideia bem melhor a respeito do tema, né? Lembrando que nós estamos às 18 às 19 na Rádio Trianon, todos os dias de segunda a sexta-feira, né? E semana que vem a gente volta aqui às 14 horas na BCC TV, com o Radar Paulista na TV. Te espero aqui. Um grande abraço.